Olá, amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas tardes a todos, tá bem? Passamos um pouquinho hoje, pelo que já temos os sismos que se passaram ayer em final de la noite, la madrugada, hoje temprano e já é início de la tarde de hoje, tá bem? Vamos enviar todos os sismos que se passaram de ayer em final de noite hasta agora em la tarde, tá bem? Bueno, vamos iniciar com uma informação muito importante que ayer em la noite houve um sismo de forte intensidade em Rússia, tá bem? Ayer em la noite um sismo de 6.2 em la escala Richter em Rússia. E foi cerca da Terra, 52 quilômetros de profundidade, tá bem? Houve de Japão, que havíamos enviado, informado ayer em la noite, que foi de 6.1 em Ásia, migrou para a Europa, e muita atenção Sudamérica nos próximos dias, que esses dois sismos irão migrar também para a Sudamérica, tá bem? Vamos quedar sem muita atenção. Bueno, vamos iniciar de ayer em la noite, o qual houve um sismo em Argentina, 3.1 em la escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra, 3.1 em Argentina, las 6:28 de la noite ayer, já estava em la noite, tá bem? Depois houve um em Chile 3.0 em la escala Richter, Chile 3.0 em escala Richter, las 7:56 de la noite, 7:56 de la noite a 85 quilômetros de profundidade, tá bem? Depois houve mais 5 Chiles seguidos. Então, ayer seguidos em Chile foram 7 sismos seguidos, tá bem? Chile 3.0, lá 756 de 85 km. Chile 3.6 em la escala Richter, las 8:22 de la noite a 65 km de profundidade, tá bem? Chile 3.6, 65 km de profundidade, las 8:22 de la noite. O terceiro foi Chile 4.2, já ha subido um pouco, às 10:44 da noite, a 112 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos da Terra, pelo que foi de 5.2 o evento, tá bem? Depois, o quarto Chile seguido foi de 3.1 em la escala Richter, tá bem? Às 10:44 da noite, pelo que 112 quilômetros, ou 125 quilômetros de profundidade. Chile 3.1 em la escala Richter, 125 quilômetros de profundidade, que é lejos da Terra, las 1:54 de la madrugada, tá bem? E o de 4.2 antecedente foi las 10:44 da noite a 112 quilômetros de profundidade, que é lejos também, tá bem? Chile 3.1, 125 km a 1:54 de la madrugada, tá bem? Que foi o quarto. O quinto foi em Chile 3.8 em la escala Richter, las 8:37 de la manhã. Já foi hoje temprano pela manhã, Chile 3.8 a 140 km de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, Chile 3.8, 140 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra. 8:37 da manhã, Chile 3.8. E o sexto seguido foi em Chile 3.2 em la escala Richter, Chile 3.2 la escala Richter, às 9:32 de la manhã de hoje, Chile 3.2, hoje dia 22 de janeiro de 2026, às 9:32 de la manhã, a 16 quilômetros de profundidade, tá bem? Esse foi o mais cerca da Terra, pelo que 3.2 em Chile escala Richter. Não muito forte, pero que mais cerca da Terra, às 9:32 da manhã.
E seguindo, então, depois houve mais um em Chile, 3.3 em La Escala Richter, a 31 quilômetros de profundidade, que é cerca da Terra. Chile 3.3, las 3:30, já virado a tarde de hoje, tá bem? Chile 3.3, 3:30, a 31 quilômetros de profundidade, mais cerca da Terra, tá bem? Depois houve um em Argentina, 3.12 em La Escala Richter, às 4:22 da tarde, a 230 quilômetros de profundidade, tá bem? Argentina 3.12, 230 km, 4:22. Depois houve um em Chile, 3.1 em La Escala Richter, novamente, mas 3 seguidos em Chile. Muita atenção, Chile está temblando muito, tá? Chile 3.1 em La Escala Richter, las 12:09 da tarde, a 98 km de profundidade, cerca da Terra, 3.1 no Chile. Lo segundo seguido novamente, 3.7 em La Escala Richter, las 12:38 da tarde, a 15 quilômetros de profundidade. Está cerca da Terra, 15 quilômetros, Chile 3.7, las 12:38 da tarde. E o terceiro em Chile, 3.4 em La Escala Richter, las 12:48 da tarde, às 265 quilômetros de profundidade. 265 quilômetros de profundidade, bem lejos da Terra, pelo que Chile 3.4 também não é muito forte, las 12:48 da tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Em la noite regressamos novamente para mais os que podem ocorrer em la tarde de hoje, início da noite de hoje também, e regressamos para falar com todos os amigos seguidores em la noite. Não se olvide de mandar seu like, tá bem? Envie seu like, inscreva-se no canal, tá bem? E envie para os amigos, vizinhos, familiares e todos os que estão em seus grupos de WhatsApp, tá bem? Então, hasta la noite, muitas graças. Tchau, tchau a todos.